Mais uma vez estamos aqui, programa Sabedoria para Viver Bem. Para você que nos acompanha, nossa audiência, queremos lembrar, não deixe de curtir, comentar e compartilhar este programa, cada episódio. Nós temos vivido experiências inúmeras, vastas, profundas, com princípios eternos de sabedoria que Deus escreveu e deixou como manual de vida para cada um de nós, para todo ser humano. Talvez você esteja assistindo este programa pela primeira vez. Não deixe de assistir os episódios anteriores. Temos muito aprendizado, muitas aplicações. Cada episódio um princípio de sabedoria que nos ensinam a agir corretamente para viver bem e viver melhor. Permaneça conosco. Nesse episódio nós vamos dar sequência a um tema que iniciamos no episódio anterior, que é o princípio de sabedoria que trata sobre o silêncio. O momento de ficar calado é um princípio de sabedoria. E nessa sequência nós vamos mostrar que é também o silêncio um momento inadequado, que traz prejuízo, ou seja, não é hora de ficar em silêncio, mas é hora de falar. Então, permaneça conosco, vamos juntos aprender, porque a Bíblia é o nosso manancial de vida. É uma fonte inesgotável de ensinos pela qual nós conseguimos direcionar todos os atos de vida. E permanece conosco o pastor João, sempre aqui compondo essa mesa. Juntos nós vamos aprendendo cada vez mais. Fico pensando, Wallace, nós estamos com um cabedal de sabedoria que emergiu da palavra de Deus para nós. Se nós pudéssemos fazer uma listinha dos assuntos que nós já tratamos nesse programa e aplicar isso na nossa vida, quão menos problemas nós teríamos no dia a dia, seja de relacionamentos, seja de questões de leis, seja do que for, quão menos problemas nós teríamos por usar essa ferramenta que Deus nos dá, que é a sabedoria do Espírito Santo. Quanto crescimento, né? Crescimento espiritual, mas também pessoal, desenvolvimento humano. E é disso que nós tratamos aqui continuamente em todos os nossos programas. Bom, como dissemos no início, o tema tem sido o silêncio. No primeiro episódio, o episódio anterior, nós falamos o momento certo de ficar calado e que traz benefícios, usar o silêncio como princípio de sabedoria. Mas hoje nós vamos fazer o oposto, falar da situação adversa, que é não ficar calado, porque isso traz prejuízo também. É hora de você falar, mas tem que falar aquilo que está correto para trazer os benefícios desejados. Então nós vamos iniciar este programa e eu já quero chamar aqui o pastor João para trazer na Bíblia, à luz da palavra de Deus, um momento, uma passagem, uma história que mostra, existe na Bíblia alguma coisa que o silêncio foi ruim? Com certeza, sim. Com certeza a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e ela vai nos mostrando essas situações que servem de exemplo para nós, uma luz para o nosso caminho, para que nós possamos pisar no local certo. E o exemplo que nós trazemos hoje, ele é bem triste. É uma situação que aconteceu com Josué. E o texto está no livro de Josué, capítulo 7, versículo 13, aonde o Senhor diz assim: levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante de vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. O que está acontecendo aqui nesse caso? Deus estava orientando cada situação da tomada da terra prometida por Israel. Deus tinha dado uma promessa 400 anos antes a Abraão
dizendo: toda essa terra que você vê com os teus olhos, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo darei à tua descendência. E assim, Deus está cumprindo essa promessa 400 anos depois, através de Josué. O primeiro embate que eles têm é justamente a cidade de Jericó, muito famosa para aqueles que leem a Bíblia, onde Deus orientou que não se disparasse nenhuma flecha, não se puxasse a espada. Ela seria ganha com trombetas, com uma marcha e com gritos. E assim foi feito. A cidade de Jericó era um grande baluarte, com muros altíssimos e extremamente largos. E eles vencem sem puxar uma espada da sua bainha. A próxima cidade chama-se Ai, uma cidade pequena, um pequeno povoado. E Deus tinha dado uma ordem que nada de Jericó deveria ser tomado pelos soldados. Tudo deveria ser deixado para trás. Eles chegam em Ai, Ai é moleza, uma cidadezinha desse tamanho. Já tinham vencido uma cidade forte, né? Uma cidade impugnável. Então eles já tinham destruído uma cidade que era praticamente indestrutível e agora encontram uma pequena cidade na sua frente, que é a cidade de Ai. Eles vão e levam uma surra. São colocados para correr daquele lugar pelos moradores de Ai, e Josué vai aos pés do Senhor. O que aconteceu? Estamos entendendo. E aí o Senhor fala estas palavras que nós lemos. O Senhor diz o seguinte: existe anátema no meio do povo. Existe alguma coisa de maldição no meio do povo. Por isso vocês perderam a guerra. Nessa hora, Wallace, é que o silêncio aparece como ruim. Porque o que aconteceu? Um homem chamado Acã, ele desobedece à ordem de Deus, de que nada poderia ser tirado de lá de Jericó. Ele tira uma barra de ouro, se eu não estiver enganado, algumas moedas de prata e uma capa babilônica e leva para a casa dele. As pessoas, escondeu, né? Escondeu para ninguém mortas mesmo. O dono da capa estava morta, os donos da barra de ouro estavam mortos. Pegou e levou aquilo que Deus tinha dito que não podia ser levado. E ele era tão consciente que ele esconde, oculta na sua tenda para que ninguém descubra. Esconde para ninguém saber. Exato. Ele se esquece que Deus sabe tudo. Nessa hora em que Josué está orando ao Senhor, e Josué está perguntando, Senhor, o que foi que aconteceu? Era a hora de Acã abrir sua boca. Exato. Josué, deixa eu falar com você. Eu cometi uma falha. Não era a hora do silêncio. Não era a hora do silêncio. Que foi o que ele escolheu. Exato. Ele escolheu ficar calado, tipo, ninguém vai descobrir. Ninguém vai saber que eu fiz isso. E o silêncio dele foi a ruína dele, né? Ele poderia ter chegado para Josué. Josué, olha, cometi uma falha, peguei algumas coisas lá de Jericó, mas estão aqui as coisas, pode queimar, pode destruir isso tudo. Eu quero pedir perdão ao Senhor, se eu tiver que oferecer um sacrifício a Deus. Ele ficou calado. Um silêncio ruim. E justamente esse silêncio ruim leva a Deus a dizer para Josué assim: vou te mostrar onde é que está o problema. Josué traz as 12 tribos de Israel, Deus fala, essa tribo. A Josué traz as famílias dessa tribo de Israel, Deus fala, essa família. Aí dessa família, Deus traz as casas das pessoas que faziam parte dessa família, Deus fala, essa casa. E aí chegam em Acã, e Josué, muito triste, por que você fez isso? Quantos homens nós perdemos por causa de objetos que você pegou e que Deus disse que não poderiam ser pegos? Você não falou nada, você ficou calado. E isso é a ruína da casa de Acã, que toda tem que ser dissipada. E aí sim, dissipando-se o anátema, Josué vai novamente, e aí eles são vencedores na cidade de Ai. Nós precisamos pensar, é hora de ficar calado mesmo em todo o tempo? É hora de esconder coisas que nós não poderíamos esconder? É hora de não falar quando somos questionados numa situação que o falar traria benefícios, mesmo que talvez num momento de humilhação? Essa é a pergunta que eu faço para você. Podemos ter uma experiência diária de pessoas que ou que se calaram mal, ou que falaram na hora que poderiam ficar caladas, e aí isso trouxe um benefício? Olha como que o silêncio no momento errado, ele também é tão prejudicial, né?
deveria ter falado de imediato, de prontidão, na primeira oportunidade. Nós lemos no episódio anterior sobre Eclesiastes, que fala do tempo de todas as coisas. E em Eclesiastes 3, capítulo 7b, vamos colocar o B aqui, porque é a parte final desse versículo. Tempo de estar calado, que foi o que nós tratamos no episódio anterior. E tempo de falar. Então veja só, eu me lembro que um diácono da igreja, ele mudou de igreja. Ele acabou de mudar de igreja. Ele estava numa área, determinada igreja do bairro onde ele morava. Ele mudou para outro município, uma outra área, uma outra igreja. E ele foi recebido como diácono pelo ministério. Era um final de semana. Então, no sábado, ele foi recebido, apresentado na igreja como diácono. E no domingo de manhã, era um culto de ceia. E o pastor já escalou ele para servir a ceia. Chegou cedo, né, cuidando de todas as coisas. E era uma igreja com uma quantidade de membros um pouco maior. Então, era necessário preparar várias bandejas dos elementos, né, de cálices de vinho. Então, colocava umas 4, 5 bandejas, aí fez aquela torre de bandejas, né? Aí ocupou, assim, muito a superfície do púlpito. Ficou aquela torre alta de bandejas, várias bandejas também de pão. E esse diácono tinha acabado de chegar ali naquela igreja e ele falou assim, vamos colocar o vaso de flor na frente do púlpito, aqui embaixo. No chão. E aí um dos companheiros ainda alertou, o pastor não gosta de nada dentro do púlpito, não. Não, mas o vaso de flor vai ficar na frente do púlpito. Aqui no chão, a igreja toda vai ver que aí nós ganhamos uma área maior aqui na superfície da mesa do púlpito. A gente consegue espalhar um pouco aqui as bandejas para ter lugar para o pastor ficar, senão não tem nem lugar para o pastor ficar aqui no púlpito, né? De um lado, uma torre de bandejas de cálice, no meio um monte de pão, e do outro lado, o vaso de flor. E mais o microfone. E mais o microfone, a Bíblia do pastor. A Bíblia do pastor. Aí estava apertado. Então ele falou assim, não, vamos colocar o vaso de flor aqui no chão e a gente ganha esse espaço. E ele mesmo pegou o vaso e colocou lá. Quando o pastor chegou na igreja, eu imagino que ele viu aquela cena, o vaso de flor no chão, aí ele já entrou, né, já foi direto para o anexo. Os diáconos estavam reunidos lá, esperando o pastor para orar pela ceia, para exercer ali o mistério, a função do diaconato. E o pastor já chegou questionando, mas quem colocou o vaso de flores no chão? Eu faria a mesma coisa. Com certeza. Faria a mesma coisa. E aí foi o momento que, por sabedoria, graças a Deus, aquele diácono, imediatamente, na hora, ele se manifestou. Pastor, fui eu. Me perdoa. Eu tive essa ideia ali, mas eu já vi que fiz tudo errado. Diferente de Acã. Exatamente, ao contrário de Acã, que permaneceu calado. Não era a hora do silêncio. O silêncio, nesse momento, não era a sabedoria a ser utilizada. Era o momento de falar. Não, olha, fui eu que errei, eu já conserto aqui agora, imediatamente, não vai ter nenhum tipo de prejuízo aqui. Mas não fez isso. E foi o que aconteceu naquela ocasião. Foi lá, colocou o vaso no lugar direitinho, certinho, a igreja chegou, estava tudo em ordem, não tinha nenhum erro. E tanto foi bom ele se manifestar imediatamente, ele de prontidão, que quando ele se manifestou, ele falou, fui eu, já estou corrigindo, o pastor já se deu por satisfeito. Mudou de assunto, já orientou as demais coisas e ficou tudo em ordem, tudo bem. Se ele fica calado, o pastor ia querer questionar aquilo, ia levantar, não, talvez chegaria nele, porque uma hora ele ia ter que se manifestar, os demais companheiros também sabiam que tinha sido ele poderia até ter um prejuízo maior na vida dele. Quem sabe até no diaconato dele. Imagina uma inimizade de um outro diácono dizendo, foi ele, aquela coisa... Acusações. Você entregou o irmão e tudo mais, como é que faz isso? Já começaria mal, né? Exatamente. Mas por causa da posição dele, de colocar... Eu tô me lembrando, você tá falando que o pastor tava chateado de ver o vaso, talvez a irmã preparou aquilo com tanto carinho e parar lá no chão. Tem um texto da palavra do Senhor que fala assim, a palavra branda aplaca o furor. Isso.
Havia um furor, havia uma chateação por parte do pastor? Sim, havia. Mas quando o diácono vem e diz assim, fui eu, né? Aplacou aquele furor, aplacou aquela chateação. Não, ok, vamos consertar. Resolveu, botou o vaso novamente em cima do púlpito, ficou tudo certinho. Perfeito. E justamente por ele ter falado e não ter guardado aquela situação, toda a problemática que poderia surgir, até de tirar comunhão para aquela ceia, foi toda resolvida. Exato. Foi toda resolvida. Por isso nós usamos o exemplo de Acã. Poderia ter feito a mesma coisa que aquele diácono fez. Poderia ter chamado Josué. Josué, fui eu que cometi um erro. O que devo fazer? Vamos consultar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor para ver o que eu devo fazer? Resolveria essa situação. Mas, por causa de um silêncio mal colocado, por causa de um silêncio sem sabedoria, houve um prejuízo de uma casa inteira, de acordo com a palavra do Senhor. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Pronto. É esse o entendimento, é essa a sabedoria que o ser humano precisa ter em todos os momentos. É hora de eu falar, o falar vai trazer benefícios, ou é hora de eu ficar em silêncio? É o silêncio que vai trazer benefícios. Então, esse entendimento que é primordial. Se a Cândice se manifesta imediatamente, não fui eu já estou corrigindo, vou queimar tudo, ele teria poupado muitos prejuízos. Com certeza. Inclusive a vida dele. Inclusive a vida dele. Né? Se ele fala no momento certo, a situação certa, se ele se comporta adequadamente, ele poupava a vida dele. Deus é Deus misericordioso. Isso está mostrado em toda a palavra. Verdade. É Deus de misericórdia. A sinceridade do coração do ser humano move o coração de Deus pela sua infinita misericórdia. Esse texto que eu citei, existe um outro texto que fala assim, o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Faltou para Acã entender isso. Acã guardando silêncio, pensando que o silêncio seria a sua arma, a sua proteção. Na verdade, o silêncio dele foi a sua ruína. É uma coisa que nós temos que pensar no nosso dia a dia, de buscar sabedoria de Deus para saber, é tempo de falar ou é tempo de calar? Exato. Pastor João, para concluirmos este episódio, tem um texto em Provérbios, capítulo 31, versos 8 e 9. Eu gostaria até que você me ajudasse nesse raciocínio, porque diz assim, Provérbios, capítulo 31, versos 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação ou desamparados. E o verso 9 complementa, abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Quantas vezes, pastor João, a pessoa até mesmo está numa posição de liderança, né? Está numa posição que ela pode falar e se calar prejudica o mais necessitado, o mais carente. O primeiro versículo, abre a tua boca em favor do mudo. O mudo a gente pode entender literalmente aquele que realmente é mudo, né? Não tem essa função, mas também o mudo às vezes é aquele carente que ele não tem como falar. Se ele falar certo ou errado, ele vai ser prejudicado. Então ele precisa ficar calado. Exatamente. Mas às vezes os líderes deixam de falar por ele, Exatamente. deixam de defender a causa dele, deixam de cuidar daquilo que ele necessita. Há um texto bíblico que diz, olha, os líderes espirituais não estão cuidando do povo, não estão orientando, não estão defendendo, não estão ensinando o que é necessário. E a ira de Deus está sobre estes, porque é da responsabilidade deles cuidar dos mais necessitados. Você quer um bom exemplo a respeito desses dois versículos de Provérbios 31? Você leu o 8 e o 9. Isso. O verso 10 nos dá uma boa direção, que fala, mulher virtuosa, quem a achará? Houve uma mulher extremamente virtuosa que abriu a sua boca em prol dos mudos, que foi Esther. Perfeito. O rei da Pérsia tinha permitido que os homens persas matassem todos os judeus. E ai dos judeus que abrissem sua boca contra.
Nenhum judeu poderia puxar uma arma contra um persa, porque eles estavam na situação de cativos. Eles estavam morando na Pérsia. Como que uma pessoa que não é persa poderia matar um persa na hora de uma luta? Mas Esther vai lá e ela abre a sua boca em favor dos mudos. Exatamente. Aqueles que não tinham palavra para chegar até o rei Assuero foram defendidos pelos lábios de Esther. Ela pede autorização, ela vai até o rei e ela coloca a situação e o rei vai dar a eles então um escape de que eles possam se defender. É isso. Esther não ficou calada. Pode ser até que tenha pensado em ficar calada, mas Mardoqueu, o primo dela, ele diz para ela o seguinte: olha, quem sabe se não é para essa hora que você foi colocada como rainha? Verdade. Quem sabe se você não foi colocada como rainha por Deus para abrir a tua boca em favor do mundo e não para ficar calada no teu palácio. Ela entendeu. Ela entendeu, falou e houve um grande livramento para o povo de Israel. Amém. Glória a Deus. É isso. Busque entender o propósito de Deus na sua vida. Em que posição você está hoje? Você é autoridade dentro do seu lar, mãe, pai? Você é líder em uma equipe de trabalho? Você é uma liderança na sua igreja? Onde quer que esteja, em qualquer posição que você estiver, deixa Deus te usar. Há tempo de ficar calado. Use o silêncio com sabedoria. E há tempo de falar. Fale, principalmente em favor dos necessitados, aqueles que precisam da sua ajuda. Julgue retamente, com a direção do Espírito Santo, com a direção de Deus na sua vida. Estamos concluindo aqui mais um episódio de Sabedoria para Viver Bem. Nós temos alcançado, externado da palavra de Deus, todos esses princípios que nos ensinam a agir adequadamente, corretamente. Então permaneça conosco, compartilhe este programa, cada episódio, compartilhe com todas as pessoas com quem você se relaciona e vamos alcançar todos esses benefícios juntos. Sabedoria para viver bem. Preceitos eternos que nos ensinam a agir assertivamente e viver melhor.